Minhas irmãs, meus irmãos, é um prazer e uma alegria poder estar neste congresso. Não tive a oportunidade de participar do primeiro, mas Deus assim nos permitiu estarmos participando deste segundo congresso. Dizer que é uma honra para mim poder também reencontrar alguns amados irmãos e irmãs que ao longo desta caminhada de fé temos encontrado. Rever o pastor Dorival, um grande líder ali na Associação das Igrejas da Grande Curitiba, e juntos compartilhamos várias situações e podemos compartilhar também de ideias e de objetivos em comum, mas acima de tudo da fé em Cristo Jesus. Também Deus me deu a oportunidade de poder hoje estar em Passo Fundo. Sou casado com uma gaúcha. Alguns poderiam me perguntar, mas por que se lá de Recife vai estar lá em Passo Fundo? É o que mais me pergunto. O que está fazendo neste frio e coisas semelhantes, né? Então sou casado realmente com uma gaúcha de Passo Fundo, de uma família italiana, tradicionalmente católica. Então nós sabemos, esta cultura. E tem sido um grande desafio estar ali naquele local. E Deus me deu o privilégio ainda de poder compartilhar com uma igreja, com um projeto de plantação de igreja, um trabalho da Junta de Missões Nacionais, trazendo para o nosso meio um grande servo de Deus, um líder servo, temente ao Senhor, que tem dedicado a sua vida para promover a cidadania do reino de Deus. Pastor Delton, a missionária Fátima, tem sido uma inspiração para a igreja, porque tem nos desafiado a sermos realmente uma igreja relevante no meio onde nós estamos inseridos na comunidade. É um pastor que tem profundo amor e compromisso com as almas, com as pessoas ali daquela cidade. A junta tem que se sentir orgulhosa de ter este grande servo, este grande líder, como tantos outros que nós temos aqui no nosso meio. Também fiquei muito feliz de reencontrar a irmã Úrsula, o pastor Hans, que nos conhecemos ali. Sou muito amigo do irmão dele, o pastor Werner, lá em Curitiba, um grande líder do Senhor também, que faz maravilhas ali como uma liderança relevante. E nos conhecemos ali em Angola, né? E foi muito interessante essa experiência naquele local. Então, muito bom revê-los. Meus irmãos, o tema que nós vamos abordar, certo, ele não é nenhuma novidade para os irmãos. Todos nós estamos de alguma forma familiarizados com essa temática, seja através da literatura ou por algum tipo de experiência. Mas mais do que nunca, dialogar sobre esse tema, refletir sobre esse tema, ele tem que nos levar a tomar uma atitude. Porque não basta apenas a gente ter consciência disso. Nós precisamos, acima de tudo, tomar uma atitude para a mudança, para incorporar estes conceitos, estes valores na nossa vida, no nosso cotidiano, na vida da igreja. Apenas ter, como nós também dizemos para as pessoas, não basta apenas você reconhecer que é um pecador. Você precisa demonstrar atos de transformação na sua vida, de que realmente você recebeu Cristo como o Senhor da sua vida. Porque a própria palavra de Deus, ela nos desafia e coloca diante de nós, dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E isso é impactante nós sabermos disso. Por isso esse tema é de uma grande relevância, de uma grande importância para a igreja pós-moderna. E queria, com toda sinceridade e humildade, parabenizar a coragem dos 3 estados que se unem para fazer essa discussão. Meus irmãos, no meio batista, eu diria que este é um tema ainda que precisa ser popularizado.
Nós somos expertos em realizar eventos de como evangelizar as pessoas para que entrem dentro da igreja. Temos metodologia, temos estruturas montadas, vasto material. Mas nós precisamos de escrever, de organizar metodologias, de trazer experiência como nós vimos aqui do Bacaxeri e de outras igrejas, para não citar muitas, porque esta apresentou há pouco, para não ser também injustas com as demais, mas que nós realmente podemos apresentar para a sociedade em que nós estamos inseridos, de fato, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu vou dizer para os meus irmãos com muita tranquilidade, com muita humildade sobre isto. A maneira como nós fomos catequizados, me perdoe usar essa expressão, mas eu quero ela ter um propósito. Ela é distante daquilo que nós, quando nos aprofundamos no Evangelho, nós estamos distantes. Daí porque os resultados nossos são pífios diante de um mundo que jaz no maligno. Muito bem, esse é o desafio, a relevância da igreja para uma sociedade pós-moderna. Eu queria, meus irmãos, que nós abríssemos, enquanto essas imagens estão em nossa mente, que também não é nenhuma novidade, nem quero aqui sensibilizar os irmãos e as irmãs para ficarem aqui, porque conhecem isto, a televisão diariamente, ela nos mostra cenas similares. Mas eu quero que nós abramos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 4. De 14 a 21. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, 61. Abriu o livro, o lugar onde está escrito, e encontrou a seguinte expressão: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele te ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Na plenitude dos tempos, o projeto de Deus para a humanidade, para a salvação do homem, encarnou-se, se fez carne e disse: eu vim para libertar os oprimidos, para libertar os cativos, para dar vistas aos cegos, para anunciar a graça do Senhor. A graça do Senhor. Vamos orar. Senhor, Deus amado, Deus bendito, soberano Senhor, nós estamos diante de Ti, nestes dias, Senhor, para refletirmos, compreendermos a Tua palavra, para sermos desafiados, para pedir perdão ao Senhor pela nossa omissão, pelas nossas ações, por aquilo, Senhor, que negligenciamos, mas também para sairmos daqui
revestidos do teu poder do Espírito Santo, para proclamar, para anunciar, para dar vistas, para curar, para libertar. Porque assim o Senhor destinou a nós este grande privilégio de sermos tuas verdadeiras testemunhas para transformar esta sociedade. Nós oramos, pedimos que o Senhor fale ao meu coração, ao coração de cada irmão e cada irmã que está também disposto e aberto para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Essas imagens, elas integram e fazem parte da nossa vida. Elas são objetos da nossa atenção, elas têm que e são presentes na nossa vida, de alguma maneira, de alguma forma. Mas elas nos revelam aquilo que Cristo denunciou e que sua palavra denuncia: a iniquidade que domina o ser humano, o mal que realmente assola, o mal que está em nós. Não? Não é isso que Paulo nos diz? Essa dicotomia, esta luta tremenda dentro de nós, o mal que quer prevalecer contra o bem que eu deveria fazer, e isto não faço. Próxima lâmina, por favor. Eu queria destacar alguns contextos em nossa sociedade, só a título de nos ajudar a pensarmos e a refletir um pouco mais. De que sociedade pós-moderna nós estamos falando? De que sociedade? Nós estamos falando de uma sociedade global. Estamos falando, sim, de alta performance tecnológica. Estamos falando do avanço científico em tempo real, do relativismo do ser e a consagração do ter. Nós estamos falando da estética, e o século XXI é marcado pela estética. Nunca se teve tantas academias e clínicas e institutos de beleza, porque essa é a marca registrada. A estética como parâmetro de sucesso e bem-estar. O consumismo sem precedentes para o preenchimento do vazio existencial. A degradação da biodiversidade. E aqui, essa biodiversidade, meus irmãos, é uma coisa impressionante, e nós temos um débito muito caro diante do Senhor. Porque nós não temos a compreensão. Por uma sociedade antropocêntrica, ela se... Tem uma expressão que a galera, a meninada usa, né? Se acha. Nós nos achamos que somos mais importantes que. Nós somos parte deste meio. E o Senhor nos responsabilizou a cuidar disto. Mas isso mais adiante estaremos tocando nesse tema. A introdução de novos valores, valores relativizados. Há sim um avanço que parece que não retrocederá da secularização, que é o mundo cada vez mais minimiza a importância das abordagens e dos conceitos cristãos. Não é um mundo que está interessado nestes conceitos que nós realmente temos. Próxima lâmina, por favor. O contexto religioso, nós vivemos novos tempos, novos desafios. O aparecimento de novas tendências, de movimentos e experiências religiosas, a fragmentação das identidades eclesiásticas, a reboque de grande crescimento numérico das igrejas protestantes. Elas já têm um número significativo, não do ponto de vista que nós esperávamos, mas de fato é significativo.
O crescimento numérico das igrejas protestantes, o sucesso de mídia e valores financeiros do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade colocou o mundo evangélico de sobreaviso. A supervalorização da religião privada, individual, de consumo mercadológico, uma religiosidade para suprir necessidades imediatas e passageiras, sem influência ética e comunitária. O contexto social que nós temos, nós percebemos que aprofundaram-se e ganharam novas roupagens. Velhos problemas, sim, mas com novas roupagens. E alguns com nem tantas novas roupagens. A pobreza continua alarmante. E é impressionante. Qual é a nova roupagem em relação à pobreza? É porque simplesmente eu chego com um cálculo e digo que uma pessoa, para sair da pobreza, ela precisa ganhar R$70 por mês. R$70 por mês é o cálculo dado para sair da pobreza. É possível alguém viver com R$70? Mas esses são os dados oficiais. Esse é o critério para que eu possa dizer, já somos menos tantos milhões de brasileiros fora da linha de pobreza. Ou seja, meus irmãos, a pobreza tem data e hora para acabar. A considerar esta nova roupagem, este critério. Sim ou não? Daqui a pouco é só eu calcular quantos faltam ainda, destino X milhões, entrego lá o cartão magnético, já posso anunciar que estamos livres da pobreza. Lê do engano. Isto não é qualidade de vida. Não se mede. E qualidade de vida também não se mede pela renda. Tem outros fatores importantíssimos e imprescindíveis e nós sabemos. Taxas elevadas de fome, eu poderia trazer aqui dados da ONU, os irmãos, mas sabem, está aí o Google, está cheio disto. Quantos bilhões de pessoas, quanto se produz, o fato é que nós temos a fome, temos pessoas que não têm o que comer num dia. Ela não tem. A mortalidade infantil, desemprego, exclusão social, tudo isso continua a nos provocar indignação e a busca de justiça social. A corrupção continua existindo como um câncer que corrói a ética e o tecido social. Não preciso comentar muito. O clamor por justiça permanece ecoando em alto em todos os cantos do nosso planeta. Meus irmãos, então, nós precisamos avaliar a eficácia da igreja cristã. Estes dados, este contexto, ele diz alguma coisa de nós. Diz respeito a nós. De qual é a eficácia da igreja cristã? Qual tem sido a relevância da igreja neste contexto de sociedade pós-moderna? Então, isso nos leva a fazermos uma avaliação sobre a eficácia transformadora da presença da igreja junto à geração atual. Alguns estudiosos apontam o avanço da secularização como responsável pelo inexpressível crescimento da religião cristã na sociedade mundial, frente à expectativa que se tinha que poderia ser muito maior. Se levarmos em conta que o crescimento do cristianismo é menor que as taxas do crescimento populacional no Brasil e outros países. E nós vimos aqui os dados só da região sul, trazida pelo nosso líder, o pastor Fernando. O problema é ainda mais grave. O avanço da secularização é inevitável, pois não temos mais como viver conforme a era pré-moderna, fechando os olhos e fazendo de conta que os pressupostos científicos são irreais. Não, o homem ainda não foi à Lua. O problema
se torna cada vez mais desafiador para nós. Precisamos viver com esta realidade e tornar atual o cristianismo, sem que venhamos a perder o conteúdo essencial da fé. E aí está um grande desafio. Nós precisamos discernir os tempos. Não basta apenas avaliar, mas discernir os tempos. Neste sentido, torna-se importante estarmos conscientes das possibilidades e dos desafios que a sociedade global e o ambiente religioso pós-moderno nos apresenta. Novos e antigos desafios nos convocam, como evangélicos, a discernir os tempos e a nos engajarmos mais intensamente na missão integral que Deus confiou à igreja. Por gentileza, alguém pode abrir Lucas 22, 29, Mateus 28, 19 e 20. Por gentileza. Eu espero que não venhamos aqui só para a gente escutar e vamos nós também nos integrar e participar. Esta é uma reflexão de mão dupla. E assim os irmãos e irmãs, líderes e líderes estejam livres e disponíveis para qualquer momento intervir e transformarmos esse momento num debate. Lucas 22, 29. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio. Mateus 28, 19 e 20. É exatamente esse texto que o irmão abriu, só pode ler agora. Então não temos dúvida aqui, absolutamente, eu creio que é consenso entre nós de que esta tarefa foi designada para nós. É consenso? Ok. Mas nós precisamos, além disto, elaborar uma nova síntese. Precisamos elaborar uma nova síntese que seja capaz de responder às seguintes questões. Quais os desafios que a igreja precisa enfrentar? Quais? A sua igreja, meu irmão, onde você está, ela faz análise de contexto? E conhece de fato, lembra o que o pastor Brandão nos colocava aqui antes? Nós conhecemos de fato o bairro onde nós estamos inseridos? Ou ali é apenas uma peça sobrenatural que foi posta ali? Que respostas estão sendo dadas para estes desafios? As respostas estão em sintonia com a vontade de Deus e os paradigmas do seu reino? Como podemos ser apoio e inspiração comunitária, eu sei que muitos se arrepiam com esta palavra, para os líderes e igrejas periféricas, lutando contra toda espécie de opressão em circunstâncias tão adversas. Não só periféricas, centrais também. Qual é a palavra de Deus para a nossa geração? Porque eu tenho certeza absoluta, e meus irmãos e irmãs irão concordar, não foi este o mundo que Deus planejou. Foi este o mundo que Deus planejou? Absolutamente. Mas esta é a tarefa nossa, transformar esta realidade em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Mas se você não se conscientizar, se eu não me conscientizar que isto insulta a Deus, nós não vamos mudar, nós não vamos transformar, nós vamos manter o status quo. Com um passaporte de que vou para os céus. Será que vai? Será que vamos?
O Espírito do Senhor está sobre ti. Meus irmãos, leiamos todos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. O que é amém? Assim seja. Seja assim. Meus irmãos, todas as vezes que eu canto um hino na igreja, meu sentimento, talvez quem não percebe, é de choro. Porque é muito difícil declarar cada palavra daquela. E quando eu olho para mim, eu não sou o que eu estou declarando. Isto é incoerência. Eu tenho que ser coerente. O Espírito está sobre mim, Ademar? Está sobre o irmão? Se está, a sua tarefa, Ele ungiu você, ungiu com o poder do Espírito Santo para pregar boas novas. Enviou para proclamar liberdade, para recuperar as pessoas, para pôr em liberdade os que estão oprimidos, para proclamar a graça, a misericórdia do Senhor. Próximo. Qual a relevância da igreja? O que seria uma igreja relevante? O dicionário nos ajuda um pouco. É um adjetivo masculino, também um adjetivo masculino, feminino. Diz que é aquilo que possui relevo. E as texturas nos ajudam hoje, né, a entendermos melhor. Que antes relevo é o que a gente via mais em geografia, lembra? Em que há relevância ou importância. Condição relevante, serviços relevantes. A Constituição fala em serviço público relevante. Que se distingue, que se destaca, que tem valor ou pertinência, argumento relevante. Como substantivo masculino, é o fundamental, o mais importante ou indispensável. Eu não tenho dúvida de dizer, meus irmãos, a igreja é indispensável na sociedade pós-moderna. Indispensável. Indispensável. Mesmo diante de uma sociedade que não o reconhece. Este é o grande desafio. Como ser relevante diante de uma sociedade que vê como dispensável? Mas ela é indispensável. Ela precisa fazer o que é relevante. Do contrário, ela é dispensável. Está ocupando um espaço que não deveria. E às vezes é melhor que feche suas portas. Meus irmãos, não tenham dúvida, o Senhor que ungiu cada um de nós, Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas quando ela é relevante. Se não é, jaz no maligno. É igual. Não é diferença. Tem o título, mas não tem relevância. Não contribuo. Não transformo. Pensando aí numa definição, não quero entrar no mérito. Certamente aqui tem doutores e professores
para nos ensinar etimologicamente falando, no estrito senso, igreja. Mas eu quero trazer uma definição, ela é entendida aqui como agência do reino de Deus. É o aspecto visível do reino invisível. Alguém está vendo? Mas você percebe? João conseguiu ver porque teve a visão. Mas tem alguns que dizem que vê, né? Vê coisas, está vendo vultos e coisa mais. Pode até ser, vamos até... Mas tem que ter um propósito. Cuja missão é anunciar Jesus Cristo como Senhor sobre todos os homens. Lucas 19:10. Não temos que ser como bereanos, não? Porque... Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Neste sentido, então, ela é relevante. Ela é relevante porque ela vem buscar aqueles que estão afastados da glória do Senhor. Por isso ela é relevante e a razão dela existir. Do contrário, pode fechar as portas. Ou se torna uma mera associação, um clube de pessoas salvas. Pode até ser. Transformadas. Tenho dúvidas. Ela anuncia a mais importante mensagem que o mundo precisa ouvir. Qual é? Vamos lá? Porque... Todos pecaram e estão substituídos pela glória de Deus. Mais uma vez? Todos pecaram e estão substituídos pela glória de Deus. Todos. Eu. O irmão. A irmã. Todos. Mas em Cristo Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça, nós já não estamos destituídos da glória de Deus. Nós fazemos parte desse exército de Deus para transformar, para mudar o mundo. Mas outros precisam também. Mas nossa, como? A gente só quer pra gente? A relevância da igreja vem de sua mensagem. Se ela proclama a salvação pela fé em Cristo, ela é relevante. Se ela chama os homens a se reconciliarem com Deus por meio de Jesus, ela é relevante. Nos ajuda o pastor Exaltino a refletir sobre isto. Como deve ser reconhecida a igreja? Da mesma forma que Jesus, a igreja, tanto na sua dimensão universal, quanto nas suas mais diversas manifestações locais, deve também ser reconhecida como poderosa em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Lembram do texto? Lucas 24:19. Isso traz implicações, meus irmãos, ministeriais. Tanto de serviço, na esfera das disciplinas espirituais e de uma forte devoção diante de Deus, quanto no serviço comunitário e testemunho através da proclamação de sinais, atos de justiça e obras diante de todo o povo. Não era assim que Cristo foi visto entre os homens? Nosso chamado é servir aos homens em nome de Deus. Mateus 22, 37 a 39, por gentileza. Quando verem o texto na tela, se puder já abram, que aí ganhamos algum tempo. Alguém pode ler? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Obrigado. Nosso chamado é servir aos homens em nome de Deus. Não é nos servir. E poderíamos aqui, meu irmão, daria só um tempo
de reflexão sobre isto, porque o próprio Cristo teve o cuidado de mostrar aos líderes que ele escolheu qual é a natureza do seu reino, de serviço. Ele deveria ser servido, mas ele deu o exemplo. A gente prega isto, mas não nos dispusemos ainda a servir. Servir, meu irmão. E o serviço, ele vem a partir do amor. Por isso que o texto nos diz: amarás ao Senhor teu Deus. É impossível amar ao Senhor e nós não amarmos profundamente as pessoas. Mas é fácil a gente amar só quando ela levanta a mão na nossa igreja e aí aumenta os nossos números para depois ajudar nos relatórios que nós temos para encaminhar. A igreja, meus irmãos, é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Eu queria que os irmãos me apontem uma organização no mundo, que ela consiga atender o ser humano de forma integral. A igreja pode. Não está fazendo, mas é tarefa dela. Cristo ensinou a nós como fazer. Não foi à toa que ele trabalhou cada um deles, com os seus limites, com as suas contradições, com as suas esperanças e suas desesperanças. Está lá, se fazemos análise de cada um deles, nós vamos observar. Mas levando-os cada vez mais a entender que tem que atender o homem de forma integral. Não reduza, meu irmão, minha irmã, o homem. A nossa mensagem é reducionista. O homem é só espírito. Que engano. O Senhor não viu assim. Quem diz que você tem esse direito de ver o ser humano desta maneira? Nós não podemos tirar uma vírgula da sua palavra. É isso que ele ensinou. Ele demonstrou para cada um de nós. O chamado ao serviço na comunidade, ao exercício intencional da influência sobre as diferentes esferas da vida social, está no âmbito da mensagem cristã. Como eclesia, e aí como igreja, ou seja, uma assembleia de santos voltado para fora. Incrível! Honestamente, somos uma igreja para fora ou uma igreja para dentro? Eu estou generalizando, obviamente. Os irmãos sabem, tem as honrosas exceções. Mas culturalmente, é para fora ou para dentro? Não sei, os irmãos, não sei qual a opinião sua. Na minha opinião, ela é mais para dentro do que para fora. O irmão pode contestar, não tem nenhum problema, se pensa o contrário. Nós criamos associações, criamos ambiente para nós, para dentro. Tem igreja que passa 50 anos construindo um templo. Qual é a prioridade? O que interessa é isto, meus irmãos. Como instituição e com a mensagem que tem, a igreja é relevante ou não. Não é se gostamos dela ou não, mas se o evento teológico chamado igreja é relevante ou não. E se o seu tema é relevante ou não. Mais uma vez, pastor Exaltino nos ajudando a refletir. Que atitudes, então, e ações demonstram a igreja ser relevante na sociedade moderna? Primeiro, promover a superação da dicotomia versus cidadão. Ih, eu já sabia que ia sair isso. A velha dicotomia. Parece que já tiraram do cantor, né? Aquele que nós não somos deste mundo. Parece que já mudou aí no inário, não sei, alguma coisa. Somos sim.
Somos. Somos. Impera na atualidade no meio evangélico com o crescimento de uma religiosidade mágica, hedonista, consumista e, sobretudo, de teologias fundamentalistas, o fortalecimento da privatização da fé, a vivência da religiosidade circunscrita tão somente ao âmbito privado, sem nenhuma correlação com a esfera pública. Esfera pública aqui compreendida a sociedade como um todo. Nesse contexto, perpetua a visão de que o cristão não se envolve com a questão da vida pública, mas só com a questão religiosa. Diante de tal realidade, uma ação pastoral junto à comunidade, com vistas à formação de sujeitos cidadãos, deve contribuir para a superação da dicotomia entre ser cristão e ser cidadão. Deve se identificar com os seus problemas. Lembram de Mateus 10, meus irmãos? Os irmãos lembram? Foi lido aqui pelo pastor Brandão. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Ele enviou os 12 com as seguintes instruções: curem os enfermos, anunciem que está próximo o reino dos céus, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça deem. Tenham cuidado, os homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, testemunhas, e aí vai. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. E assim. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meus pais, que estão nos céus. Interessante, esse versículo a gente só aplica para os gentios, não? Segundo, promover o desenvolvimento de uma fé cidadã. Trabalhar na superação da dicotomia, cristão versus cidadão. O trabalho pastoral com vista à formação de sujeitos cidadãos deve concentrar em âmbito eclesial no desenvolvimento de uma fé cidadã. Clóvis de Castro, no livro dele intitulado Por uma Fé Cidadã, a Dimensão Pública da Igreja, ele diz que a fé cidadã é a fé vista na perspectiva da ação, como fé participativa, que ativa a consciência ética do cristão, abrindo-lhe a possibilidade de inserção, de testemunho no espaço público, podendo assim expressar sua singularidade na pluralidade. E ele conclui: é a fé capaz de produzir milagres, não apenas transcendentais, como interrupções de uma série qualquer de acontecimentos, de algum processo automático, em cujo contexto constituam o absolutamente inesperado. Perdão, eu não quero. Desculpe. Deixa eu não desliguei antes. Obrigado. O exercício da fé cidadã indica uma fé ativa, fé que se move em direção ao outro necessitado, fé que leva a ação prática, ao envolvimento com os dramas e problemas que assolam a sociedade.
mas a fé que leva à praxis. Então o termo praxis de longa tradição filosófica, aqui é compreendido como ação social libertadora e transformadora. Indica que toda praxis tem um caráter revolucionário, pois objetiva a mudança e a transformação da realidade. Nesse sentido, a fé cristã pode ser entendida como uma praxis revolucionária, tendo em vista que esta possui também um caráter ativo e revolucionário. Está lá João 18, 19 a 24. Meus irmãos, e eu dou um exemplo de uma fé revolucionária. Olha que coisa impressionante. O modelo que nós temos de desenvolvimento no mundo, ele é pautado no econômico, em detrimento de um desenvolvimento sustentável. Quantas e quais são as mensagens de púlpito que nós denunciamos o modelo e a forma de desenvolvimento? E muitas vezes nós estamos compactuando com isto ou reproduzindo este modelo excludente, predatório, que destrói completamente. Quantos de nós ocupamos ou levamos a igreja a refletir quando são construídos, e nós temos dados e informações sobre isso, igrejas que foram inclusive construídas, para não falar de outros espaços públicos, dentro de sangas, de córregos, de outras nascentes de água. A gente não se pergunta, porque não importa para a gente isso. Importa sim. Essas coisas estão trazendo consequências trágicas para a terra. Mas a gente diz isso é só culpa do pecado. É a minha atitude que eu tenho consciência disso. Nós temos que primar para um modelo cada vez mais sustentável. Quando eu decidi assumir a Agenda 21 em Passo Fundo, porque tenho esta compreensão, Deus destinou para cada um de nós essa responsabilidade de administrar os bens nesta terra. Verdadeiros mordomos que nós precisamos ser. Mas para poder influenciar de forma significativa na política pública local, em pensar o desenvolvimento. Estão lá discutindo em Passo Fundo a ampliação e reforma do aeroporto. Todos na audiência de suma importância para o desenvolvimento da cidade. Mas esquece de um detalhe: o aeroporto está plantado numa nascente, que dá origem inclusive o nome da cidade. Passo Fundo, Goiôem, cidade, águas profundas, é um termo indígena. Por que nós não buscamos outras alternativas? E isto nós precisamos compreender, porque isto afeta. Vai afetar no futuro, sim, o abastecimento de água na cidade. Isso é para dar um exemplo e quantos outros exemplos. Separamos o lixo em casa. Nós respeitamos quem está do outro lado, que é o catador, que vai separar, que é aquele profissional de material reciclado. A sua igreja faz separação de lixo, ela tem lá. São coisas simples, meus irmãos. Mas é nestas coisas simples que nós estamos mudando e transformando atitudes e comportamentos. A igreja precisa discutir, sim, o que é desenvolvimento sustentável. Para sermos solidários, por exemplo, não precisamos ter tudo em comum, vendendo nossas propriedades para formar um único bens, um fundo único de bens. Mas temos que nos incomodar por termos até o supérfluo e o outro não ter sequer o básico. Os irmãos conhecem o texto. O Senhor nos desafia a isto. A primeira vez que eu li um livro sobre esse tema, eu tinha 13 anos de idade. E o autor dizia o seguinte:
A verdadeira demonstração de solidariedade, de amor ao próximo, é quando nós vamos numa loja, assim ele dizia, e nós vamos comprar um par de tênis ou um sapato, e nós compramos 2. Eu não tenho conseguido fazer na dimensão que eu gostaria de fazer. Talvez o problema esteja comigo e não com o irmão. Mas isso me pesou bastante para que eu tenha clareza de qual seria meu papel como ungido do Senhor, como alguém que tem a responsabilidade de libertar os que estão cativos e oprimidos. Terceiro, promover no espaço litúrgico celebrativo reflexão sobre cidadania. Pronto, agora você também danou-se, agora foi que danou-se. Agora já está mexendo em vespeiro. O espaço litúrgico celebrativo, culto, constitui um momento privilegiado para a reflexão sobre a cidadania. Nesse sentido, o Clóvis Pinto, ele vai dizer, no artigo intitulado Liturgia como expressão de alegria, esperança, graça e serviço, defende o papel da liturgia como geradora de atos de alegria, de atos de compromisso e atos de serviço. Os nossos cultos nos levam a isso. Ou parte disto. Neste artigo fica evidente o caráter da liturgia como elemento não apenas celebrativo e contemplativo, mas também libertador e ativo. Podem ler o texto, esse texto é importante nós lermos. Romanos 12. Pode ser os primeiros só. É exatamente esse texto, meu irmão, minha irmã. Pode ler. É este mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bem, vamos... Se lermos sobre o texto, nós vamos ver a importância disso. Meus irmãos, mais do que nunca, o culto tem que nos levar a refletirmos, para que nós saiamos já na segunda-feira para o nosso ambiente de trabalho, nas atividades escolares, universitárias, diversas que nós temos, social, comunitária, compreendendo o nosso papel. Cada um. Por isso que essa carga não são super-homens. Nenhum dos irmãos pode se arvorar a ser este super-homem. É impossível ao ser humano. Não é próprio. Não dá para ser tudo isto. A igreja tem que ser isto. Cada membro tem que sentir parte, tem que sentir responsável com esta responsabilidade. Partilhe essa responsabilidade. Vivemos uma época em que nossas liturgias precisam ser criadoras de ações que fortaleçam as ações nas comunidades. Não é possível uma liturgia voltada para o centro da comunidade. O povo precisa sair com alegria e assumir compromisso em atos de transformação. Desse modo, cabe aos pastores, aos líderes, oportunizar nos espaços culticos celebrativos momentos para reflexões sobre as angústias e alegrias, sobre as derrotas e vitórias do povo, no sentido de ajudar na construção de uma fé cidadã. E lembram deste texto, os irmãos sabem, da multiplicação, e logo depois, vocês me buscais, não pelo... mas é o pão que perece. E ele começa, e ali já começou a incomodar muita gente. E aí ele disse, e vocês? Não querem ir também? Não querem desistir? É dura esta palavra?
mas é a palavra do Senhor. Precisa ter uma presença marcante na sociedade. Diante disso, bem como das previsões de estudiosos da ciência da religião, de que a tendência de crescimento dessa população evangélica deve continuar por um longo período e da necessidade de mantê-la relevante na sociedade. Urge então a necessidade de reflexões que ajudem a pensar criticamente a presença pública da igreja na sociedade e seu papel na formação de sujeitos cidadãos. Afinal, o evangelho pregado por Jesus sempre se pautou não só pela mudança espiritual, como também pela transformação social, como ocorreu com Zaqueu, a mulher samaritana, Maria Madalena, dentre outras. Quantas vezes nós abrimos aos sábados ou qualquer dia na semana o espaço da nossa igreja para discutir sobre direitos, deveres, sobre a Constituição, sobre as políticas públicas, sobre o direito do aposentado. Mas esse não é tema para a igreja discutir. É tema para a sociedade lá fora. A igreja precisa sim. As pessoas precisam entrar naquele espaço físico, não só para celebrar culto, não só para o proselitismo, mas para ela compreender que ali eu tenho uma agência de serviço para ajudá-las a tornarem-se melhores, independentemente se elas aceitarão ou não a Cristo. A palavra será pregada, será anunciada assim, porque nós somos convocados a isto. Mas a decisão é de cada um. Mas isso não implica que nós só temos que dar, porque tem uma história no meio social, quando a gente discute, não, primeiro os domésticos da fé, então só aos amigos do rei tudo. Afinal, o evangelho pregado por Jesus sempre se pautou não só pela mudança espiritual, como também pela transformação, nós já lemos isso, como Zaqueu e os demais. Mas nós precisamos assumir um compromisso com a transformação. Vale lembrar aqui que a Escritura Sagrada chama a atenção dos cristãos para o comprometimento com a construção de um mundo onde reine a paz, o amor, a solidariedade e a justiça, como sinalização dos valores do reino de Deus, da graça divina que se move em direção à vida. E os irmãos conhecem o texto, as bem-aventuranças. Assim, o compromisso com a construção da cidadania não contraria os valores do Evangelho, antes reafirma nossa posição como cristãos no mundo marcado pelo descompromisso com o próximo, pelo egoísmo. E aí, este nós precisamos ler, meus irmãos. Mateus 5, 13 a 16. Nós, somos o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Uma exegese, os irmãos sabem o que isso significa. Não é? Não temos refinaria. Então aquelas pedras serviam de quê? Não é? Jogava na estrada para que as carruagens, as pessoas passassem assim por diante. Por isso que ele usa esta linguagem. Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Cristo está dizendo para nós. Ele disse para os seus discípulos e também diz para nós. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A igreja não pode ficar escondida, ela tem que ser visível. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Para quê? Para glorificar o Senhor, meus irmãos. Não é para glorificar nós, o pastor disse, o cuidado que nós devemos ter. Os dois riscos que um líder pode incorrer. Lembram? Elogio e crítica. Muito pelo contrário, deve nos impulsionar. Mas não podemos ser alimentados por isto. É para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. A ação pastoral
é toda aquela ação que busca correlacionar o evangelho com a fé cristã, com as situações concretas do viver diário, servindo de ponte para a experiência, internalização, incorporação e atualização da fé na vida cotidiana. A fé não é exercida na igreja, fé é exercida na vida cotidiana. Sendo que a vida cotidiana assume diversas formas. A pastoral será tão complicada como a própria vida. Por isso, que ao falar de pastoral faz-se necessário precisar a classe de ação a qual estamos nos referindo. E aqui nós estamos falando de uma ação social, de uma pastoral social, que é a ação da igreja, senão na sociedade. E assim, ele vai dizer, a partir da fé, se poderia dizer que uma prática pastoral que não se traduza na luta pela cidadania, pelo exercício lúcido e responsável da cidadania, seria incompleta, para não dizer irrelevante, mas iníqua também. Meus irmãos, se tivéssemos mais tempo, poderíamos aprofundar um pouco mais sobre Isaías 58. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Nós leremos apenas alguns trechos. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Verso 5. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo, por acaso não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é compartilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Isso é evangelho, meu irmão. Porque não tenha dúvida. Lá em Mateus 25, lembra Cristo dizendo: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está destinado ao diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste. Mas Senhor, quando é que aconteceu isso? Quando você deixou de fazer a um destes pequeninos, a mim deixastes de fazer. Por crer firmemente que a Bíblia é eficaz, verdadeira, e é a viva palavra de Deus, que nunca passará, ainda que o céu e a terra passem. Eu sou forçado, meus irmãos, a concluir que, como igreja do Senhor, precisamos nos colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo que não temos conseguido executar de forma eficaz a missão que Ele nos confiou, pois os dados não mentem. Algo está errado com a igreja. Mateus 25, 20. Pois eu lhes digo que se a minha, se a sua, se a nossa justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém.